Fala, nação santista, como é que vocês estão? Meu nome é Marcos Vinícius Arruda e esse é o meu canal aqui no YouTube. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo no canal para fazermos análise pré-jogo entre Santos e Bahia, válido pelas oitavas de final da Copa do Brasil 2023. Primeiro jogo, hoje jogo de ida na Vila Belmiro, segundo jogo na próxima semana, na semana que vem, lá em Salvador, no estádio do Bahia Arena Fonte Nova, né? Que acontece hoje, esse jogo acontece hoje às 7 da noite, né, na Vila Belmiro, como eu já falei, com transmissão do Sport TV e do Premier Futebol Clube no pay-per-view, né? Primeiro jogo, um jogo importante, né, que, assim, é importante pro Santos, né, porque uma vitória, né, já pode, né, ajudar o Santos na classificação, né, na busca pela classificação, né? Então, é um jogo importante, né, para o Santos jogar bem, que o Santos tem que jogar bem, o Santos tem que fazer um bom jogo para conseguir uma vitória de preferência boa, né, uma vitória com muitos gols de diferença, né, para ficar, né, mais fácil a classificação, já poder ir encaminhando a classificação para as oitavas de final da Copa do Brasil. Com isso, vamos falar aqui como que o Santos provavelmente vai entrar para enfrentar o Bahia, né? Começando pelos desfalques, né? Então, os desfalques do Santos são os mesmos que o Santos teve diante do Vasco. Eduardo Bauerman, né, que está afastado, o Sandri, que está com uma infecção na face, né, uma infecção no rosto, Zabala e Felipe Luan, que estão passando por cirurgia, né? O Soteldo ainda está em período de transição, assim como o Luan Dias, então por isso não vão jogar. E o Marcos Leonardo, claro que está na seleção brasileira sub-20, né? Mas o Santos está com duas novidades com relação, né, à última partida contra o Vasco. Dois jogadores que desfalcaram o Santos contra o Vasco hoje podem voltar, que são o Lucas Pires, que estava com um desgaste muscular, e o Mendoza, que acabou sentindo, né, um machucado, acabou se machucando, sentindo dor, na semana passada contra o próprio Bahia, na vitória por 3-0 pelo Campeonato Brasileiro, né? Ele se machucou, por isso desfalcou o Santos contra o Vasco, mas provavelmente, né, hoje ele está de volta e está entre os titulares do Santos na provável escalação. E o provável time do Santos para enfrentar o Bahia é João Paulo, Gabriel Inocêncio, Messias, Joaquim e Lucas Pires, Rodrigo Fernandes, Dodi e Lucas Lima, Ângelo, David Washington e o Mendoza. Então, é esse o provável time do Santos para enfrentar o Bahia pelas oitavas de final da Copa do Brasil. E o que eu tenho para dizer dessa provável escalação? Eu, sinceramente, eu aprovo. Eu aprovei, eu gostei assim, né? Porque tem jogadores que, assim, fazem um bom papel, desempenham bem seus respectivos papéis, né, na minha opinião. Como o Messias e o Joaquim, eles foram muito bem contra o Vasco, fizeram uma boa partida contra o Vasco no Campeonato Brasileiro no último domingo, eles foram bem na parte defensiva, né, foram uma boa dupla de zaga, então, né, eu acho legal, né, ter colocado eles na provável escalação, né, esse time titular do Santos, do provável time do Santos que vai enfrentar o Bahia, né, que eles foram bem contra o Vasco. Então, né, mais uma oportunidade para eles continuarem demonstrando serviço, né, o Messias e o Joaquim demonstrando, né, o cumprimento de seus respectivos papéis, continuar, né, fazendo isso, cumprir com o seu ideal, né, e eles fizeram isso contra o Vasco, que possa ser assim hoje também contra o Bahia na Copa do Brasil, né. O Rodrigo Fernandes, não tenho nem que falar dele, um ótimo jogador, né? Faz bons jogos, né? É um bom jogador, um jogador importante para o Santos também. O Dodi e o Lucas Lima também, né? O Lucas Lima tá sendo um ótimo, assim, maestro, vamos dizer assim, maestro, né? Guia para o time do Santos, né? Ele que tá conduzindo o Santos e tá conduzindo bem, de uma boa forma. Ele fez uma boa partida contra o Vasco e o Dodi também, junto com ele, fez uma boa partida contra o Vasco no último domingo. O Ângelo vem de bons jogos também, né? Fez o seu último gol agora contra o próprio Bahia na semana passada pelo Campeonato Brasileiro, né? O seu primeiro gol na Vila, né? E ele tem tido atuações seguras, né? Então também gosto do Ângelo e o David Washington, né? Não tem nem o que falar. Ele tá sendo um ótimo substituto pro Marcos Leonardo agora que ele tá na seleção brasileira sub-20. Ele tá sendo uma ótima opção para substituir ele, tá fazendo muito bem o seu papel, assim como o Marcos Leonardo faz, né? Já tem
gol marcado, né? Já marcou gol contra o Bahia na vitória por 3-0 na semana passada no Brasileiro, marcou o gol da vitória contra o Vasco, então não tem nem o que falar dele, né? E o Mendoza, no caso, o Mendoza também, né? É um bom jogador, vem fazendo as situações seguras, vem sendo um jogador importante, né? Então, uma boa volta dele. Então, eu, né, gostei dessa provável escalação. Acho que é uma escalação, né, forte. É uma escalação que tem potencial, sim, e que é capaz, né, de vencer o Bahia, de passar pelo Bahia, né? Então, né, assim, sendo sincero, o Santos tem condição, sim. É claro que tem. É só o Santos fazer um bom jogo, como está fazendo até então, como esteve fazendo até então. O Santos fez um bom jogo contra o Vasco, pelo menos na forma defensiva, né? Na forma ofensiva não tão bom assim, apesar da vitória, né? Porque se a gente for parar pra pensar, né? O Santos teve pouquíssimas chances contra o Vasco, uma delas foi o próprio gol, mas tirando isso, o Santos simplesmente se defendeu. Mas o Santos soube se defender bem contra o Vasco, apesar de ter ficado muito mais na defesa do que no ataque, o Santos soube se defender bem, né? Então isso a gente tem que destacar como positivo. A última partida do Santos antes de ter enfrentado o Vasco tinha sido contra o Bahia, contra o próprio Bahia, só que pelo Campeonato Brasileiro na semana passada na vitória por 3-0. Foi uma das melhores partidas do Santos nesse ano. O Santos fez um ótimo jogo contra o Bahia na semana passada. Então, se o Santos continuar assim, nesse mesmo ritmo, o Santos tem condição, sim. O Santos tem condição de fazer um bom jogo, já conseguiu uma vitória hoje, uma vitória boa para já ir encaminhando a classificação para as oitavas de final da Copa do Brasil e passar pelo Bahia, né? Se o Santos jogar da mesma forma que fez esses últimos jogos, né, a parte defensiva contra o Vasco e a parte, assim, toda em si contra o Bahia na semana passada pelo Campeonato Brasileiro, o Santos tem condição de vencer o Bahia por um bom placar e já ir encaminhando a classificação para as oitavas de final e passar, né? Então, é isso. E a classificação, claro que é muito importante, né? Pelo valor que o Santos pode embolsar com isso, né? Mas, então, é isso, né? Vamos assistir esse jogo e esperamos que o resultado seja o melhor possível, que a gente possa estar aqui depois, né? Falando bem do Santos, seja uma vitória do Santos boa e importante contra o Bahia nessas oitavas de final da Copa do Brasil, né? Então, é isso. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo até o final, eu espero que tenham gostado. Eu já quero te pedir para deixar seu like no vídeo, se inscrever no canal, ativa o sininho para que assim você não perca nenhuma notificação de vídeo novo e sempre se mantenha informado sobre o Santos, e também fala desse canal para todo o santista que você conhece, para que ele também possa se inscrever e se manter informado sobre o Santos, porque fazendo isso você vai estar me ajudando muito na divulgação dos vídeos e do canal. Não custa, é de graça, você não pagar, então faz para me dar aquela força, aquela moral, que é sempre muito bem-vinda. E também me segue no Instagram, como eu sempre faço. Eu deixo o link do meu Instagram aqui embaixo, na descrição do vídeo, para você poder me seguir. Vai lá e me segue. Agora eu vou ficando por aqui, só que logo mais eu volto com mais vídeos e conteúdos do Santos para vocês. Então é isso, gente. Tchau, tchau. E até o próximo vídeo.